Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Mano, todos e todas. É uma alegria ter vocês aqui no Instituto de Espiritualidade e Saúde para essa conversa que a gente vai ter hoje sobre cuidado espiritual nos cuidados paliativos. É, o Kurashik, eu acho tão bonito o seu sobrenome, viu, Kurashik? É lindo, né? Não basta ser cura, tem que ser chique. eu acho que já estava apontado para isso, você estava direcionado para isso já. Pois é, né? Então, o Rony, ele é psicólogo, foi meu aluno na bioética e foi meu aluno num tempo bem difícil, né, Rony? Ali no tempo da Uhum. pandemia, com experiências muito fortes quando você estava trabalhando na equipe de cuidados paliativos no Ernesto Gärtner. Hoje você já não está mais aqui em Curitiba, está em São Paulo, né? Família. E a experiência que o Rony tem nesse tema é uma experiência muito bonita, que vale a pena a gente repartir, de não só de conhecimento profundo, mas de uma prática muito significativa. E eu tive o privilégio de acompanhar o Rony como meu orientando na bioética, e como psicólogo, ele fez um trabalho justamente sobre a percepção dos psicólogos e das psicólogas, né, sobre a integração da espiritualidade no contexto dos cuidados paliativos. E então, em celebração ao Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, que foi ontem, mas hoje que a gente está fazendo esse encontro, essa conversa, mas então celebrando o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, nós achamos por bem fazer essa proposta de conversa sobre esse tema e colocamos isso para quem quisesse participar. Então, ver vocês aqui é uma alegria. Estou vendo a Janaína ali também. Que bom, Janaína, seja bem-vinda. A Gláucia, a Maria Eugênia também está aqui. Que beleza. Mas então, Rony, é uma alegria receber você de novo, né? Para a gente conversar sobre esse tema. A gente vai precisar terminar pontualmente às 8h30, porque nesse horário eu já começo uma outra atividade, então eu preciso encerrar nesse horário. A outra atividade vai ser com orientandos e orientandas minhas, e nós vamos conversar sobre revisão integrativa de literatura. Vai ser um encontro bem bacana também, né? Mas então, hoje, agora nessa live, vamos conversar sobre cuidado espiritual nos cuidados paliativos. E eu pensei em começar, é, antes de mais nada, né? A gente estabelecer aqui a nossa intenção para esse momento, porque a gente vem de um dia cheio, já, agora já são quase 7h40. Então, para a gente estabelecer a nossa intenção para esse momento e para a gente ficar aqui e agora, de corpo e alma e mente, então, para a gente estabelecer esse momento, nos trazermos para esse momento, né? Que é muito fácil também no dia a dia, na corrida, ou a gente chegar aqui e continuar com outras coisas que aconteceram durante o dia. Então, vou pedir para vocês sentarem com os pés bem posicionados no chão. Se preciso for, pode sentar mais à ponta da cadeira, né? Deixem as mãos sobre o colo. Tenham os olhos numa altura mais ou menos de um ângulo de 45 graus, que assim você não fica com o pescoço assim, né? Que pode dar dor aqui, se bem que é rápido, nem assim. Então, eu vou pedir para vocês ficarem com a coluna ereta, mas não tensa, apenas ereta. Podem fechar os olhos, inspirem bem profundamente e soltem o ar pela boca. Mais uma vez.
Mais uma terceira vez. Agora deixa a sua respiração num ritmo normal e que você esteja bem presente agora aqui com seu corpo, coração, mente e todo o seu desejo de estar aqui, de aprender e de contribuir. Inspire novamente bem profundamente, solta o ar e pode ir abrindo os olhos. Então, cuidado espiritual nos cuidados paliativos, é, o que fazer, né? O que isso significa? Como integrar isso? São perguntas já provocativas, né? E eu pensei assim que antes da gente seguir conversando, em especial com o Rony, que já apresentei, eu queria trazer para vocês, porque eu sei que nem todo mundo está familiarizado com o que é, afinal de contas, cuidado paliativo, ou o que são os cuidados paliativos. Então, vou apresentar para vocês a, a definição, o conceito oficial de cuidados paliativos, porque é bom a gente partir de uma perspectiva em comum. Olha, quando estamos falando em cuidados paliativos, estamos falando disso aqui. Então, é bem rápido isso que eu vou mostrar para vocês, assim como de cuidado espiritual também, um conceito de cuidado espiritual, porque algumas pessoas acham que é a mesma coisa que espiritualidade. Não é. Cuidado espiritual, embora tenha a ver com a espiritualidade, tenha a ver com a dimensão espiritual, mas cuidado espiritual não é sinônimo de espiritualidade. A gente não usa isso como se fosse sinônimo. Cada termo tem a sua definição. E eu queria começar lembrando também que o Brasil, num estudo que foi feito sobre qualidade de morte no mundo, em vários países, vocês podem imaginar qual foi o lugar, a posição que o Brasil ocupou nesse estudo? Alguém teria coragem de chutar qual foi essa posição? 81 países participaram desse estudo. O Brasil está em 79º, ou seja, de trás para frente, ele é o terceiro pior lugar do mundo para se morrer, né? Isso é impressionante, esse dado. E nos últimos tempos, nós temos ouvido mais sobre cuidados paliativos. E eu quero dizer para vocês que eu fui fazer uma pesquisa sobre cuidados paliativos em 2018 ou 2019, e eu não consegui fazer, porque foi ali que eu descobri que os profissionais, de fato, não sabiam o significado desse termo, porque eles se confundiam com cuidados de fim de vida. Cuidados paliativos não são sinônimos de cuidados de fim de vida. Cuidado de fim de vida ou cuidados de fim de vida fazem parte dos cuidados paliativos, né? Mas cuidados paliativos não é sinônimo de que a pessoa está morrendo já. E eu disse que eu não consegui fazer a pesquisa porque muitos desses pacientes estavam já quase entrando, alguns já estavam num processo ativo de morte, né? E outros, assim, nos seus últimos dias de vida. Então, não podia fazer uma pesquisa empírica com essas pessoas. Elas não quereriam, nem tinham forças para passar seus momentos finais nesse mundo, nessa vida, participando de uma pesquisa, né? E você, o que que você gostaria quando estiver no seu fim de vida? Né? É uma pergunta que a gente pode levar já hoje. E quando a gente considera isso, a nossa forma de olhar a vida já se modifica. Quando nós olhamos a vida na perspectiva da finitude, da morte, nosso olhar se modifica totalmente.
Então, eu queria mostrar para vocês é, a definição, então, de cuidados paliativos e de cuidado espiritual, e logo a gente vai voltar para conversar com o Rony. Já vou mostrar aqui. Que coisa. Coisa, não estou conseguindo. Estou com dificuldade aqui nesse negócio hoje. Vocês estão vendo ou não? Estão? Ah, que bom, que bom. Então, essa nossa live é sobre cuidado espiritual nos cuidados paliativos. Faz sentido? Como realizar? Então, essas duas perguntas e outras vão nos dirigir aqui. Quando o Rony e eu conversamos, a gente pensou nas seguintes perguntas: como é que a espiritualidade impacta o dia a dia do serviço de cuidados paliativos? Como integrar a espiritualidade nos cuidados? E qual a diferença entre o manejo da psicologia e do cuidador ou da cuidadora espiritual em relação a esse tema? Então, vamos ver aqui uma definição ou do conceito, né? Uma definição ou um conceito de cuidados paliativos, né? A OMS, em 2002, fez uma declaração dizendo que cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Estou destacando ali a palavra espiritual, porque o Rony, quando ele falou um pouquinho sobre a experiência dele, a gente estava conversando ainda no início desse momento, e ele falou: é impressionante como pessoas que estão trabalhando nos cuidados paliativos ainda têm muita dificuldade em relação a essa dimensão espiritual, a integração dessa dimensão nos cuidados ao paciente, à paciente e seus familiares, né? Em 2020, houve uma revisão desse conceito, e foi publicado, então, o seguinte: os cuidados paliativos é o cuidado holístico, ou seja, integral, ativo, de indivíduos de todas as idades com sofrimento grave relacionado à saúde. E sofrimento está relacionado à saúde quando está associada à doença ou lesão de qualquer tipo. O sofrimento relacionado à saúde é grave quando não pode ser aliviado sem intervenção médica e quando compromete a integridade física, funcionamento social, espiritual ou emocional. Então, isso é o que nós estamos entendendo, assumindo como cuidados paliativos. E agora eu quero compartilhar com vocês só não, vou mostrar isso aqui rapidinho. A Resolução 41, que foi publicada em outubro, 31 de outubro de 2018, colocando então que o SUS deveria trabalhar com cuidados paliativos, né? Só que entre essa Resolução 41 e políticas públicas efetivas, isso leva um tempo. Então, hoje, então, estamos em 2024, mas agora temos políticas públicas em cuidados paliativos. E essa portaria que institui, né, que promove cuidados paliativos no Sistema Único de Saúde, essa portaria foi publicada em 7 de maio de 24. Então, nós estamos compreendendo que no Brasil tem havido um avanço nessa temática. Tanto é que o Brasil saiu do nível 3A para o nível 3B agora, né?
Então, vou mostrar agora rapidamente para vocês o que que seria, então, cuidado espiritual, tá? Para a gente ficar com essa definição aqui e partir dessas pressuposições, né? Já para continuarmos conversando. Ah, parei aqui. Cliquei no lugar errado. Voltando aqui, cuidado espiritual. Cuidado espiritual, eu tinha falado logo no começo, não é sinônimo de espiritualidade, por quê? Espiritualidade é o modo como alguém vive ou expressa é, os seus valores, crenças, a atitude que nasce dessa dimensão espiritual das perguntas pelo sentido, né? E é bem interessante se vocês ficam com essa ideia de pergunta. A dimensão espiritual é essencialmente da questão, das perguntas, pelo sentido da vida, pelo propósito e da conexão consigo, com os outros, com algo maior. Cuidado espiritual, a gente está falando de uma prática. Cuidado. Então, é uma prática que estamos falando. E o que que é o cuidado espiritual? Não é a mesma coisa que cuidado religioso. O cuidado espiritual é uma prática de cuidado referida a uma dimensão existencial. É um tipo de assistência fundamentado na identificação e atenção às demandas ligadas à espiritualidade. E o que que vai incluir? Vai incluir a ajuda às pessoas na busca por sentido, propósito, esperança e conexão em situações que parecem profundamente sem sentido ou esperança. Implica um olhar acurado, escuta atenta e compassiva, que acolhe a pessoa que sofre, buscando minimizar seu sofrimento, seja ele físico, emocional, psicossocial ou espiritual. Então, nós paramos esse compartilhamento e vou passar aí a bola para o Rony, lembrando então das nossas perguntinhas que nós fizemos no começo, e se vocês já tiverem outras que queiram trazer, já podem levantar a mãozinha ou podem colocar a pergunta ali no chat e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Então vamos lá, Rony. Vamos, professor. Assim, primeiro é isso, né? Agradecer a presença de todo mundo. Agradecer também a parceria, professor, de fazer essa conversa, porque, enfim, além de ser um assunto extremamente necessário, além de ser simbólico estar na semana ali do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, né? É também um assunto que, pessoalmente, sempre me despertou interesse, e é uma coisa que eu sempre quis entender um pouco mais, tive contato lá quando eu trabalhava no Erasto, meio que sem base ali, assim, tentando entender, e aí quando eu liguei para o professor, eu lembro que falaram para mim assim, eu perguntei para as pessoas, né, falei, como é que faz mestrado? Como é que você chega no mestrado? Como é que você começa uma conversa? Eles falaram assim, olha, eu levei as linhas de pesquisa dos professores, né, e eventualmente entra em contato, tira dúvidas, conversa. E aí eu liguei para a professora Mary, assim, não conhecia, consegui o telefone, eu acho que o professor Mário Sanches, na época eu não lembro, e liguei, assim, e falei do meu interesse de estudar, e a professora perguntou, tá aí, e por que comigo? Eu lembro dessa pergunta, tá aí, e por que você quer estudar comigo? E aí eu falei do interesse da espiritualidade e não tinha noção do quanto eu aprofundaria esse conhecimento nessa trajetória, assim, sendo orientado, pesquisando, e para mim é muito nítido no decorrer desses anos ali que a gente está em contato, professora, o quanto hoje é mais amadurecido. Eu queria até, sempre penso isso, eu queria ter essa percepção muito mais madura lá na época que eu estava também, já desde o começo, faria muita diferença. Ao mesmo tempo que também eu acho que processo é processo, né? Só cheguei nesse interesse também porque, pelas experiências que tive, então também aconteceu como tinha que acontecer, de certa forma, né? Mas eu, desde então, eu me comprometi, assim, eu falei, puxa, eu quero levar para as pessoas quando eu dou aula na pós-graduação, quando eu dou aula em curso, grupo de estudos, eu quero levar sobre cuidados paliativos, mas eu sempre tento colocar a espiritualidade junto, porque era uma coisa que eu queria ter ouvido desde o começo, nas minhas primeiras formações, lá quando eu fiz a minha pós em cuidados paliativos, eu pouquíssimo ouvi o que era espiritualidade, menos ainda o que é cuidado espiritual, assim, né?
Então, é um compromisso, assim, de tentar levar isso para as pessoas. E aí, as perguntas que sempre vêm quando eu levo isso para a sala de aula, para uma palestra, são essas perguntas, basicamente, são essas aqui. Tá, mas e como é que integra? Como é que traz isso para o dia a dia, assim? Como é que a gente trabalha, de fato? Porque os livros vão falar isso, os manuais, e mesmo os manuais até mais antigos, a própria definição, 2002, vão falar sobre essa outra dimensão do ser humano. Mas, às vezes, não é muito explicado, talvez, para esses profissionais, como é que eles podem trabalhar com isso. Fala, olha, é preciso trabalhar, mas às vezes não é explicado para eles. E o que eu percebi, até quando eu fui fazer a minha pesquisa, né, que eu fui entender a percepção desses profissionais sobre a integração da espiritualidade, eu percebi profissionais se sentindo muito desamparados por suas formações, por suas técnicas, por seus embasamentos, dizendo assim, olha, eu sei que eu tenho que fazer. Tá, e como é que você faz? Ah, eu nem sei direito. Porque eu não sabia explicar o que era espiritualidade, até um dos pontos, assim, iniciais, um dos primeiros resultados que eu encontrei na pesquisa, que nós encontramos na pesquisa, foi a multiplicidade de definições. Claro que espiritualidade, né, ao longo do tempo teve uma grande debate sobre qual é a definição, existe hoje o consenso, mas assim, existem ali variações, pode até existir, claro, mas nesse caso não, era como assim, cada um entendia uma coisa, cada um ia para um lugar, cada um tinha uma intuição sobre o que era espiritualidade. E eu achei isso grave porque essa base do que ele entendia por espiritualidade era onde ele partia para então cuidar ou fazer alguma coisa com isso que ele entendia que era o cuidado espiritual. E aí apareceu de tudo, assim, né? Então eu fiquei muito preocupado quando eu vejo assim, como que isso impacta o dia a dia do serviço? Aí eu perguntei para os profissionais, e pela minha prática ali também, eu via isso, mas na pesquisa apareceu isso, assim, né? Como é que você cuida da espiritualidade? Como é que ela aparece no teu dia a dia? Ah, eu pergunto se ele quer conversar com o pastor, se ele quer ver um padre, se ele tem alguma religião, e respeito. Ah, eu respeito. Se ele fala que ele acredita, eu respeito. Foi assim, quase unânime nas entrevistas, né? Um respeito absoluto. Não, eu valorizo a espiritualidade, eu respeito a crença do meu paciente. Até essa palavra respeito ficou ecoando assim na minha cabeça. Puxa vida, parece que ao ter tanto respeito, que parece uma boa coisa numa primeira olhada, numa primeira vista, assim, mas esse respeito absoluto pareceu, em vários momentos, que isso servia como uma defesa. Eu respeito tanto que é melhor eu ficar aqui e a espiritualidade fica lá. Não, eu respeito. Eu não entro, não mexo. Por quê? Porque, na verdade, eu não sei o que fazer. Então, eu respeito, né? Respeito, assim, não veio como uma coisa de valorização, validação. Veio como um distanciamento. Fica lá, guardadinho, e ninguém mexe. Só que se ninguém mexe, ninguém olha, ninguém cuida, né? Então, o que que eu percebi? Existia essa variação. Talvez pessoas sofrendo, precisando que olhassem para a sua espiritualidade e gerassem esse cuidado espiritual, e profissionais que, respeitando tudo isso, não se envolviam e não integravam isso no dia a dia, né, professor? Acho que é uma das coisas que a gente viu na pesquisa e que, enfim, que nos serviços, eu imagino que se alguém está trabalhando, atuando nos serviços, deve ver muito isso também, assim, né? Então, eu perguntava para o médico, como é que você integra? Como é que você cuida da espiritualidade? Ah, eu pergunto se ele tem religião. Aí eu ouvi de uns profissionais. Eu pergunto se tem religião, por exemplo. Se for testemunha de Jeová, eu já nem ofereço transfusão. Puxa vida, será que se resume a isso, né? Será que esse é o cuidado espiritual? Não oferecer práticas que talvez vão contra a religião que ele professa ter? E aí fiquei bem incomodado com isso na época. E a gente conseguiu tirar algumas conclusões, algumas reflexões sobre isso, né, professor? Bem interessantes, né? Sim. Me lembro como se fosse hoje a nossa discussão sobre essa expressão respeito. Que respeito é esse, né? Aparecia mais como um Uhum. distanciamento, uma desculpa assim de algo que eu não sabia o que fazer com aquilo, então eu usava a palavra respeito para me manter afastado ou afastada, né, dessa dimensão. Era a negligência dessa dimensão, só que de uma forma socialmente aceita. Do tipo assim, eu respeito tanto que deixa naquela caixinha lá e aí ninguém mexe. Só que é isso, né? O que ninguém mexe, ninguém cuida, ninguém olha, ninguém valoriza, ninguém valida, né?
Uhum. E aí eu comecei a pensar sobre isso também. Isso. Rony, você poderia aprofundar, por favor, quando você comenta que profissionais tinham essa dificuldade de entender o que é espiritualidade, ou de assumir, com clareza e intencionalmente o seu conceito de espiritualidade para poder integrar nas práticas a pessoa Hum. enferma, né? Nas práticas de cuidado. Então, quando você fala assim que você ouviu muita coisa diferente, e aí você percebeu essa necessidade de ter uma base comum na definição, né? Que definição, então, que você assume ou que você pensa que ela é relevante para ser integrada no cuidado espiritual e como é que você, então, compreende o que é Poxa, professor, espiritualidade? olha só. Eu acho que tem tantas coisas que a gente não combinou e que daí a coisa, né? Hoje de tarde eu mandei mensagem e bem na hora que a professora estava me mandando mensagem, falou, estamos conectados. Estamos com a Uhum. mesma cor de camiseta e nem combinamos. E eu senti que a professora poderia me perguntar isso, apesar de a gente não ter combinado, e eu falei assim, ó, já está aqui, ó, abertinho o meu trabalho, porque a gente partiu dessa noção, né? Inclusive, foi um dos pontos. Eu comecei o meu trabalho e a professora me indagou em algum momento e falou, tá, mas de onde você está partindo, né? E de onde você está indo? Qual que é a tua base, então? E aí sentimos também a necessidade de fazer esse alinhamento comigo, né? Da onde eu estava entendendo. E aí, até por indicação da professora, naquele consenso internacional, então, né? Ele está lá publicado por Puchalski, a publicação de 2014. Quando eu li essa definição, é aquela coisa assim, a gente não sabe o que precisa até que a gente veja. E sabe quando você fica aquela história, não consigo explicar direito e tal, e quando você consegue ver alguém dando uma definição, colocando em palavras aquilo que intuitivamente você já estava sentindo a necessidade de integrar no seu trabalho, para mim foi um insight, assim, foi uma coisa, uma, uma, uma breve epifaniazinha, assim, porque fez muito sentido, né? Então, eu vou ler essa definição do consenso, que acho que é importante, porque é daqui que eu parto, tanto no meu trabalho quanto, né, nos estudos ali também. Então, a espiritualidade é entendida como um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade, através do qual as pessoas buscam significado, propósito e transcendência. E experienciam o relacionamento consigo mesmas, com a família, com os outros, com a comunidade, com a sociedade, com a natureza e com o significante ou sagrado. A espiritualidade é manifestada através de crenças, valores, tradições e práticas, né? Nas nossas conversas também, nos trabalhos, nas reflexões, partindo dessa ideia, falando sobre aquilo que a professora já trouxe ali, sobre crenças, sobre valores, eu vou para esse lado, entendendo que a espiritualidade tem a ver com a biografia, com a narrativa, com aquilo que constitui aquela história que é irrepetível, que é uma existência única, ninguém tem a mesma história. Então, eu não tenho a mesma história que o Valcir, que não tem a mesma história que o Mauro, que não tem a mesma história que a Lídia, nem a Maria Eugênia. Ninguém tem a mesma família, ninguém tem as mesmas pessoas ao redor, ninguém passou pelas mesmas experiências. Então, como que nós poderíamos aceitar uma medicina ou um cuidado em saúde que trabalhasse a partir de um paradigma biológico, físico, biológico nesse sentido, né, que fosse focado no corpo e na doença e que tentasse generalizar as boas práticas desse cuidado. Então, dando um exemplo bobo aqui, mas a gente poderia ir para vários, mas onde é o melhor lugar para se morrer, por exemplo? Uma das coisas que eu vi muito na minha prática, discuti muito com a minha equipe, porque eu via os profissionais dizendo assim: eu vi nos manuais, o melhor lugar é para morrer em casa. Puxa vida, calma lá, será? Será que para todo mundo tem que morrer em casa? Ou tem que morrer no hospital? Ou tem que alguma coisa? E aí eu comecei a trabalhar com essa ideia na minha cabeça também de que as pessoas não têm que, né? Então, o cuidado paliativo, ele não é protocolar no sentido de rígido. Tem protocolos, tem orientações, mas ele não é protocolar, ele não é rígido, ele tem que ser personalizado, ele tem que fazer sentido para aquela história. E é aqui eu respondo essa pergunta, claro que poderíamos aprofundar muito mais, mas de uma maneira geral, se eu pudesse responder como integrar a espiritualidade no dia a dia, como isso impacta o dia a dia do serviço, né? É quando a equipe de cuidados paliativos entende que além de trabalhar com o corpo, além de trabalhar com a mente, com o psicológico, com o lado social, ele vai trabalhar também, ele vai considerar os valores, o sentido, o propósito, isso que torna aquela pessoa única, né?
Então, eu fiquei com essa impressão quando eu conversei com os profissionais, que para integrar a espiritualidade nos cuidados paliativos é como se tivesse que ter algo místico, ou como se que eles tivessem que ser especialistas nas religiões. Então, ele vai ter que buscar um pouco de cada religião para daí ele entender e integrar a espiritualidade. Não. Esse profissional, ele vai integrar, ele vai fazer a espiritualidade aparecer quando? Quando ele for tomar uma decisão sobre intubação, sobre reanimação, sobre sonda alimentar, sobre onde esse paciente vai ser cuidado quando ele for tomar as decisões e nessa tomada de decisão entrar esse elemento espiritualidade, essa dimensão dos valores, crenças, propósitos, e pensar, tá, eu tenho essa indicação que é técnica, e com base nessa indicação, a partir dessa indicação técnica, que mais que eu posso fazer e decidir e levar esse manejo para que atenda a essa dimensão dessa pessoa, a essa necessidade, né? Aí a gente começa a ver a espiritualidade dentro dos serviços, não como sinônimo de um cuidado religioso, como aparecia. Do tipo, eu cuido da espiritualidade, se ele quiser ver um padre, eu libero visita de um padre para ele. Não, isso não é integrar a espiritualidade. Pode ser que tenhamos visitas de capelães, de padres, de pastores, de todo mundo dentro do hospital. E ainda assim, ninguém está olhando para a espiritualidade desse paciente, né? E ainda assim, a espiritualidade ser uma dimensão negligenciada, assim. Então, eu parto dessa ideia, dessa definição aqui, para entender, inclusive, como que ela impacta no dia a dia dos serviços, né, professor? Assim, é assim que vai aparecer, né? Isso mesmo, Rony. E você traz aí essa questão, o elemento da singularidade de cada um, de cada ser humano, que vai expressar a sua espiritualidade de forma distinta. E isso tem a ver, por que que isso tem a ver com a própria definição de espiritualidade? Aí eu acho legal a gente relembrar, é, a etimologia da palavra. Espiritualidade vem de espírito, né? Espírito, espiritual, que é um adjetivo do espírito, e aí vem o substantivo, espiritualidade, que aí, então, a gente vai ver aqui duas palavras derivadas de uma raiz, da raiz espiritual, né? Desculpa, da raiz spirit, ou espírito, né? E aí temos o adjetivo, uma qualidade desse espírito, e a espiritualidade, então, que vai ser aquilo que vai falar da substância, um substantivo. O que que é a espiritualidade? Como é que essa pessoa expressa ou mostra a sua espiritualidade, né? E aí, trazendo para a raiz da palavra, né, para a etimologia, e a gente tem, então, a palavra espírito, o que que significa espírito? Espírito, do latim, significa respiração, né? Isso é muito bonito da gente pensar assim, como respiração, porque é, isso significa, em outras palavras, vida, porque quem não respira não tem vida, né? Então, a espiritualidade, ou seja, o espírito que tem essa respiração, esse sopro de vida, isso significa o quê? Isso significa a própria energia vital, é a potência de vida de uma pessoa, né? Então, todo ser humano é um ser espiritual, né? Porque todos têm um espírito. E, inclusive, uma pessoa ateia, e aqui eu quero lembrar, eu gosto de lembrar essa história assim, de um grande pesquisador brasileiro, que uma vez eu ouvi uma entrevista dele dizendo assim que pessoas ateias não tinham espiritualidade. Todo ser humano tem uma espiritualidade, porque Uhum. todo ser humano tem um espírito. Quando a gente olha aí pela etimologia da palavra, né? E espírito, do latim, significa então respiração, aí a gente pode trazer então para a ideia de vida, obviamente. E aí os gregos, eles utilizavam duas palavras para explicar o que que era vida. Uma é zoé, tudo que é vivo é zoé. E bios, que é a vida qualificada. Então, tudo que é vivo, que tem essa energia vital, essa potência de vida, vai desenvolvendo essa
potência ou essa potencialidade de uma maneira única. Por isso que você traz esse elemento, né, Rony, muito bacana, que é o da singularidade, né? Então, todos nós, em função desse nosso espírito, nós somos seres singulares. Nós somos pessoas, nós somos seres únicos que desenvolvemos a nossa energia vital, a nossa potencialidade, e isso então é o espírito. Quero lembrar também uma outra palavra, né, para espírito, que é ruach, que é do hebraico, que significa vento. Então, olha só, Uhum. espírito que no latim que é sopro de vida, aí no hebraico ruá, que é vento, é movimento. Então, isso também é bonito de ver que esse espírito nosso nunca está pronto. E por isso, na definição da Puchalski que você trouxe, né, Puchalski e colegas, né, colaboradores, Isso, aparece colaborador. logo que é uma dimensão dinâmica, nunca está pronta, nunca está fechada e Uhum. acabada. E aí, do grego, é pneuma, que significa espírito ou força criadora, né? Então, quando a gente vê isso, é, nós podemos ver assim o quanto o nosso espírito, ele tem uma potência, tem uma riqueza, mas muitas vezes esse espírito ele é abafado, ele é aprisionado, né? E por instâncias que às vezes não deveriam aprisionar, né? Pode falar, Rony, por favor. Exatamente, professor. Eu ia pegar esse gancho para falar isso, assim, esses dias ainda, semana passada, uma colega minha, psico-hospitalar também, pediu para fazer uma supervisão e pediu uma ajuda para alguns casos e tal. E ela estava contando um caso muito específico de um hospital, em que ela tem uma equipe de cuidados paliativos lá, que foi solicitada para dar o apoio. Foi lá a equipe, fez a avaliação, indicou as condutas, e a família não aceitou a conduta que foi indicada, né? Não aceitou as condutas que foram indicadas, ela falou, não acho que é por aí, não faz sentido para nós, não acredito nisso, não vamos. A equipe de cuidados paliativos, a psico até falou assim, puxa vida, a gente já tem dificuldade das equipes, das famílias, às vezes aceitarem, porque tem todo um preconceito paliativo, né? E aí, quando tem uma postura diferente, por exemplo, quando não foi aceita as condutas, eles saíram literalmente batendo a porta, e batendo a porta do quarto falando assim, se vocês não querem ajuda, então não chamem. E saíram, e foram embora. E eu Uhum. fico pensando, eu falei, tá, eles não são uma equipe de cuidados paliativos, eles são alguma outra coisa, não sei o que eles fazem, né? Ou o que que eles estão chamando de cuidados paliativos. Porque, com base em muita técnica, com base em muitas indicações ou protocolos paliativistas, ou até com muita empatia, né? É possível sufocar esse espírito, né, professora? Se espírito significa sopro, respiração, é possível, com toda a nossa bagagem e soberba de que nós sabemos como a pessoa deve viver a vida dela ou o final da vida dela, a gente pode acabar sufocando isso, assim, né? E esse não deveria ser o nosso papel. Nosso papel deveria ser ajudar essa pessoa a respirar a própria vida até o final. Isso é muito bonito para mim, assim. Para mim, essa coisa do sopro, da respiração, é movimento, né? Vida. Então, nosso intuito é, mesmo em meio ao adoecimento, mesmo em meio à finitude, muitas vezes, que essa pessoa continue respirando a própria vida. Isso é muito bonito. E quando a gente se imbui de muitas bagagens de respostas prontas ou certas ou imposições, a gente sufoca essa respiração, né? Então, esse gancho que a professora colocou no final, eu lembrei desse caso, porque eu acho que é isso. Um cuidado compassivo vai em direção ao outro, à necessidade do outro. E nem sempre é isso que a gente faz, por mais que a gente esteja bordado no jaleco escrito paliativo, né? Uhum. E por si só o nome não vai garantir. A prática tem que mostrar isso, que elas Uhum. tenham esse espaço para que a pessoa respire esse sopro de vida dela, que siga o que define ela, a biografia a narrativa dela, assim, né? E muito legal você ter trazido também, quando você fala assim, não fazia sentido para eles. Uma das palavras-chave para o conceito de espiritualidade, para sustentar a nossa prática de um cuidado espiritual, é sentido, né? Uhum. Sentido e a outra palavra é conexão. Então, ali, quando disseram, então, se vocês não querem desse jeito, então a gente não está junto mais, né? Então, ali foi cortada a conexão, inclusive, com essa própria
equipe, né? Então, como é que essas pessoas com o espírito, elas buscam se desenvolver, se tornarem únicas? Porque ali na dimensão espiritual é a fonte da vontade de sentido. O Viktor Frankl Uhum. fala isso. Então, Sim. nessa dimensão espiritual, esse espírito com fome de sentido, nessa fonte da vontade de sentido, é ali que vai construir o sentido às perguntas que essa pessoa fez. E quando as pessoas estão diante de uma enfermidade grave, progressiva, que ela vai morrer por causa daquela enfermidade, né? Essa enfermidade não tem possibilidade de cura, então ela é grave, progressiva, né? Elas começam a se perguntar: por quê? Por que eu? Por que agora? Por que que isso está acontecendo comigo? Então elas se voltam para essa dimensão do sentido, para a dimensão espiritual, para poder dar sentido e conseguir enfrentar aquela situação. Então é bem bacana assim que, claro, as pessoas elas precisavam fazer sentido para elas e elas buscam aí nessa dimensão espiritual o sentido para aquela experiência. E ali nessa busca Uhum. de sentido, ela pode sofrer mais ainda quando ela ou não encontra ou ela cria um sentido que vai fazer ela sofrer porque está com base em crenças distorcidas. Então, Uhum. para diferenciar, inclusive, a palavra espiritualidade de religiosidade, eu diria assim, ó, espiritualidade é a dimensão das perguntas de sentido. É a dimensão das perguntas. A religiosidade vai ser a dimensão das respostas. As Uhum. perguntas que foram dadas foram construídas naquela dimensão espiritual. E é por isso que a gente tem tantas respostas distintas. E quem que dá essas respostas de sentido? São as religiões, percebem? Então, as pessoas, quando se ligam, se afiliam a uma religião, elas estão também assumindo um rol de respostas de sentido para elas, onde em Uhum. situações assim difíceis, elas se voltam para aquela dimensão e vão tentar encontrar respostas de sentido para aquelas perguntas que elas estão fazendo. E nesse momento aí de cuidados paliativos ou de enfrentamento de uma enfermidade grave, as pessoas muito se voltam para essa dimensão nessa tentativa de busca de sentido e de conexão. E se essa equipe não está preparada para ajudar essa pessoa, isso vai ser muito sofrido para o paciente, a paciente, para seus familiares também. E é importante a gente trazer pacientes e familiares porque é uma unidade de cuidado. Então, a equipe de cuidados paliativos, equipe e não uma junção de pessoas, né? Você estava falando, isso aqui não parece equipe, né? Sim. É uma junção de pessoas. Vai ajudar ou deve ajudar as pessoas é, enfermas e suas famílias nessa busca de sentido, levantar esse sentido que as pessoas estão dando, porque daí as tomadas de decisão, elas são essas, o sentido é determinante para as tomadas de decisão. Uhum. E então, essas crenças, esse sentido que ela encontra ali, vai determinar escolhas de tratamento, inclusive, né? Então, por isso que é tão importante assim que as equipes abordem a espiritualidade, porque essa pessoa e a sua família, elas vão integrar essa dimensão. Quer a Uhum. equipe perceba, entenda e veja como eles estão integrando ou não. Então, se a equipe perceber o sentido para essas pessoas, para as pessoas enfermas e para seus familiares, ela pode inclusive intervir positivamente, se for o caso. Ou então, nas necessidades espirituais dessas pessoas enfermas e suas famílias, pode ajudar a atender essas necessidades espirituais, né? Uhum. E, Rony, você podia falar um pouco sobre essa questão das necessidades espirituais, porque daí a gente já vai vendo assim como realizar, como integrar, né, a Perfeito, espiritualidade professor. nos cuidados paliativos. Uhum. Até quero só, então, para pegar esse gancho, para falar sobre isso, pegar esse gancho que o Valcir colocou aqui para nós no chat ali, ele colocou, né?
Interessante pensar que quando falamos de espiritualidade, estamos interessados em narrativas e, sobretudo, na singularidade que cada uma delas revela. O escritor, não sei pronunciar, mas bem famoso nesses tempos Isso, né? atuais, adverte que vivemos uma era da crise das narrativas. Tudo nos distrai desse interesse, um novo desafio para elaborarmos a dimensão da espiritualidade nesses tempos. Tempos de produção, de produtividade, do fazer, como se a gente tivesse que estar produzindo o tempo todo, né? E as pessoas estão levando, em nome da humanização ou dos cuidados paliativos, levando essa lógica da produção. Então, eu preciso produzir cuidados paliativos e fazer. E a gente sabe que essas narrativas é muito sobre testemunhar, a gente está do lado, a gente está junto, a gente não está levando a pessoa para do ponto A para o ponto B, né? Como dizem os coaches por aí, né? A gente não leva. Quando a gente vai fazer, quando a gente vai falar de cuidar dessas necessidades espirituais, nunca será levar ela do ponto A ao ponto B. Nós não estamos fazendo, já temos um caminho pré-definido. Não tem como, né? Nós estamos muito testemunhando as transformações que aquela realidade causa naquela pessoa, sustentando ela, dizendo: olha, a gente está do lado, a gente não sabe nem o que vai ter aqui para frente, mas a gente está do seu lado, respeitando quem é você, os seus valores nessa caminhada, assim, né? E aí eu queria pegar esse gancho para falar essa diferença que apareceu na pesquisa, né, professora? Muito legal. Que a espiritualidade ela vai aparecer para todos da equipe e as pessoas precisam estar atentas a isso para integrar no seu dia a dia, na sua profissão. Eu como psicólogo, eu como médico, eu como fisioterapeuta, como que esses valores esse sentido, né, vai integrar a minha decisão e o meu manejo com esse paciente, né? Como que eu vou conduzir as minhas práticas alinhadas com isso? Ao mesmo tempo, espiritualidade é diferente de cuidado espiritual. Fazer isso que nós falamos aqui, eu me perguntar como que eu faço aparecer a espiritualidade no meu dia a dia, não quer dizer que eu estou fazendo cuidado espiritual. É algo diferente. E uma das coisas, uma das conclusões do nosso estudo foi essa, né? A necessidade que nós temos e precisamos ter pessoas contratadas, integrantes dessas equipes para fazer esse cuidado espiritual especificamente, assim, porque hoje nós dependemos de capelanias muitas vezes voluntárias, pessoas que não têm a formação necessária para ser cuidador espiritual, né? E fazer a espiritualidade, ela vai surgir porque onde tem pessoas, onde há sopro, há espiritualidade. Então, por isso que precisa estar atento para integrar isso na nossa prática. Agora, cuidar dessa necessidade é algo, como disse a professora, é uma prática, é um olhar específico, né? E que não é cuidado religioso. No hospital eu via muito isso. Olha, aquela pessoa ali está precisando de apoio, de suporte, de cuidado espiritual. E a primeira pergunta que me faziam é: e você quer que chame o padre ou o pastor? Qual dos dois? Que a vida não é sobre isso, vai além disso, assim, né? Quando não, ainda quando eu falei assim, lembro de um caso específico que eu falei: olha, aquela pessoa, cheguei para a capelania, né? E falei, olha, aquela pessoa do paciente do quarto tal, ele quer a visita, né, de um líder da sua religião, ele quer um pai de santo para conversar. E aí eles falaram assim, eles se assustaram e falaram assim, não, tá bom, é muito legal, assim, pode vir, deixa ele chamar e vem. Eles não queriam nem ter contato, ou seja, além de confundir cuidado espiritual com cuidado religioso, ainda esse cuidado religioso bastante enviesado, bastante tirado ali, higienizado, vamos dizer assim, daquilo que eles acham que não seria o correto, né? Então, de forma velada, muitas vezes aparecia esse preconceito, essa negação de outras crenças ainda por cima. E aí a necessidade do cuidador espiritual, como é diferente, mas aí a professora tem uma autoridade muito maior que eu para falar do cuidado espiritual em si, né? Do que é, como se faz esse cuidado espiritual, né, professora? Muito mais do que eu. Você tem muita prática, Rony, né, de integração da espiritualidade nos cuidados paliativos, né? Mas eu gostaria de dar chance, assim, se alguém quiser fazer uma pergunta de uma forma bem objetiva, nós temos 6 minutos, então eu pensei, assim, que talvez você queira muito fazer uma pergunta. Então você pode fazer isso de modo bem objetivo para a gente ter tempo de responder, para o Rony ter tempo de responder. Ou então fazer a pergunta ali no chat também pode ser, mas quem quiser pode levantar a mãozinha ou abrir o microfone e perguntar. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Senão a gente segue conversando aqui, nós dois, A né? gente se empolga, né, professora? Aí A gente a se gente for. vai. Aham. Professor, eu, E Elias.
Elias e depois a Lídia. Aham, isso. Seria antiético, então, trazer a religiosidade para o cuidado espiritual ou não? Ah, excelente pergunta. Vamos escutar da Lídia e a gente junta, tá? Isso. Obrigada. Obrigada, Elias. Lídia, pode fazer a tua pergunta. É, é o seguinte, eu trabalho em um lar de idosos, tá? São 114 idosos e 35 numa ala de cuidados que a gente não pode chamar de paliativos por causa da saúde pública, que não libera a gente, mesmo tendo estrutura, tudo para ter esse título de cuidados paliativos. E o que eu sinto é realmente um despreparo da equipe de cuidadores e de enfermagem até na escuta. Então, é mais um comentário do que uma pergunta, mas assim, o que eu percebo é que assim, na hora de você cuidar dessa espiritualidade desse idoso doente, as pessoas não se sentem confortáveis até por falta de conhecimento. E Sim. aí, assim, Lídia, você traz um pastor, porque sou eu que tenho essa responsabilidade dentro da instituição. Você traz um padre, tudo bem, eu levo o padre, o pastor, se precisar o pai de santo, não tem problema, né? Mas o que eu sinto, assim, eu acho que falta um pouco dessa escuta Sim, da Hum. equipe, talvez até por falta de tempo e talvez, não sei, dentro da formação desses profissionais, ter uma matéria, algo como a gente está tendo essa oportunidade agora de conversar e discutir a parte prática disso no dia a dia. isso mesmo. Muito Uhum. obrigada, Lídia. É, vou responder assim, bem rapidinho, mas já passo para ti, Rony, que o cuidado religioso, ele faz parte do cuidado espiritual, né? Então, a espiritualidade é mais ampla, mas tem pessoas que expressam a sua espiritualidade por meio de uma religiosidade, e elas podem apresentar as suas necessidades espirituais em forma de necessidades religiosas. Então, se ela tem necessidades religiosas, essas necessidades precisam ser atendidas, porque é a expressão da espiritualidade dela. E sim, Lídia, as pessoas, os profissionais têm dificuldade de escutar e identificar as necessidades espirituais. Rony, você Para pode falar fechar mais aqui 2 minutos agora, né? para a gente fechar e agradecer a presença de todos e todas, e a gente Claro. segue uma outra vez, né? Conversando. Já deixarei os ganchos aí para a próxima conversa, professor. Então, Isso, assim, ó, uma forma também bem objetiva, eu diria isso, né? É Elias, né? Elias, isso? isso, Elias. Que o antiético seria não incluir esse cuidado, que é o que acontece muitas vezes. O que que é antiética no sentido reflexivo? Não ético no sentido de manual de ética, né? Ah, eu não estou infringindo nenhuma regra. Não é nem isso. Mas é ética no sentido da reflexão do cuidado que eu estou entregando para o meu paciente, para a família que está acompanhando ele, ali, assim, né? Então, não olhar para uma realidade em que o Brasil ele tem sim a sua maioria de pessoas que partem e embasam a sua vida, dão sentido, fazem escolhas com base na sua religião, como é que eu não vou olhar para isso? É muito necessário. Ou talvez o ruim, o que a gente quer dizer aqui que não pode acontecer, é confundir cuidado religioso com cuidado espiritual, com a espiritualidade como um todo. Não são sinônimos, mas cada um vai ter o seu lugar nesse cuidado da pessoa enferma como um todo. Assim como é quase como se eu dissesse assim, é preciso cuidar da parte psicológica. Ah, mas então seria errado dar remédio para dor física? Não, é que cada um vai ter um lugar. Eu não posso confundir as coisas, não posso misturar. Cada um vai ter uma função nessa história, vai ter um lugar guardadinho ali nesse cuidado. Mas eles precisam ser olhados, eles precisam ser cuidados aí, né, nesses aspectos. E aí, Lídia, só para te deixar uma sugestão, pesquisa mais então, porque eu acho que assim, ó, para você poder levar para eles, às vezes é isso, o ideal seria ter uma formação, mas às vezes não tem. Então fomenta a discussão, traz para eles conceitos sobre o cuidado compassivo, né? A gente fala muito sobre escuta,
também não é só escutar. E o que eu faço com isso que eu estou escutando, né? A compaixão, esse movimento, esse escutar, o me conectar e o me movimentar em direção a amenizar o sofrimento do outro, isso é a chave para, assim, para mim, é a chave de fazer um cuidado que, de fato, faça sentido para as pessoas, assim, sabe? Então, não daria para aprofundar agora, né, professora? Mas fica aí a sugestão de leituras, de buscas, de cuidado compassivo também, que com certeza pode mudar a realidade de vocês aí, sem dúvida. Gente, nós vamos precisar encerrar, né? Essa 1 hora de conversa, mas certamente que deve ter ficado um gostinho de quero mais com várias perguntas. A gente vai se encontrar de novo, um outro momento, e a gente. E olha, Rony, eu vou já te Tá convidar, pronto, se tá? convocar para a próxima, para a gente poder seguir conversando aqui sobre esse Com tema certeza. e respondendo essas questões também. Gente, muito obrigada por esse momento aqui que vocês estiveram conosco. Rony, muito obrigada a você também. E vamos Tranquilo. seguir juntos e juntas e vamos continuar conversando em outro momento sobre isso. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, Obrigado, gente. obrigado. Um Obrigada. abraço. Tchau, obrigada. Tchau. Nada. Boa noite. Boa noite.